A paz do Senhor, amém? Meu Deus, né? Esse Deus é demais. Na sua Bíblia, no livro de Neemias, se o senhor deixar aberto para mim, vai me ajudar. Aberto, e se deixar outro também depois. Livro de Neemias, capítulo 1. Nós vamos ver uma parte do capítulo 1, depois uma parte do capítulo 2, e depois nós vamos para o capítulo 12. Amém? Livro de Neemias, capítulo 1, verso 1 diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quileu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desespero. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimada a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando, orando perante o Deus do céu, e disse, em outras versões desabafei: Ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante a ti, de dia e de noite, pelos filhos dos seus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Capítulo 2, verso 16. E não souberam os magistrados aonde eu fui, e nem o que eu fazia, porque ainda até então, nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais que fazia a obra, o tinha declarado coisa alguma. Então disse-lhes: Bem vede vós a miséria que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e retifiquemos os muros de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Em outras versões, não estejamos mais em vergonha. Então declarei, como a mão de meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemos, edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Capítulo 12. Verso 43. E eu quero ler com a igreja. E sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios. Porque Deus os alegrara com grande
até as mulheres e os meninos, de modo que a alegria de Jerusalém se ouvira até de longe. Que a alegria de Jerusalém se ouvia até de longe. Podeis se assentar. Você consegue entender que a gente fala do livro de Neemias como um livro sobre trabalho. A gente fala porque fala de reconstrução. E toda vez que a gente vai reconstruir alguma coisa, a gente sabe que é trabalho dobrado. Só que o capítulo 12 me enche de alegria. Porque tem hora que a gente está achando que é trabalho dobrado. Mas o capítulo 12 diz que vai ter diz que a alegria vai ser tão grande que gente de longe vai ouvir. Então entenda, igreja, não é trabalho dobrado, não, é preparação para a grande festa, aonde Deus vai alegrar a sua vida e a sua história. Essa história começa não só no livro de Neemias. A gente precisa entender o panorama até chegar em Neemias. Israel sai do Egito, mas não tira o Egito do seu coração. Israel continua fazendo coisas que desagradam a Deus. Mas Deus, como é um Deus que cumpre promessa, muda a geração, mas cumpre a promessa. Usa Josué, entra na terra, cumprindo aquilo que prometera. Aí a Bíblia vai dizer que agora dono da terra esquece do Deus que botou na terra. Aí simplesmente começa a pecar contra Deus, a encontrar outros ídolos, aquilo que aprendeu no Egito. Você vê que passa anos, mas parece que o Egito está ali. Aí a Bíblia vai dizer que Deus levanta juízes para tentar fazer Israel acordar, mas não acorda. E Deus vai passando um tempo, e daqui a pouco Israel faz uma grande reclamação a Deus. A gente não tem um rei como os outros povos. A gente está faltando alguma coisa, porque Deus nunca, o desejo de Deus era botar um rei, porque o rei é o nosso rei. Você consegue entender que o povo queria aparecer com os outros povos? E quem disse que a gente tem que parecer com o outro? Deus quer fazer a diferença com o povo dele. Mas o povo pede, e Deus vai dar Saul. E aí vai começar o período de reinado unificado. A terra ainda estava única. Aí começa o período de 120 anos de reinado unificado. 40 anos com Saul, 40 anos com Davi, 40 anos com Salomão. E a Bíblia vai dizer que agora, após a morte de Salomão, o seu filho Roboão, ele simplesmente quer botar um peso maior no povo. E nessa época acontecia uma coisa que a gente vê que é bem semelhante do nosso tempo. A tribo de Judá, aonde tinha o templo, aonde tinha o trabalho religioso, os levitas, ali na tribo de Judá tinha dinheiro. A Benjamim, que estava acima dele, tinha dinheiro, tinha glória, tinha poder. Mas 10 outras tribos tinham escassez, tinha luta, tinha falta. E aí o povo vai reclamar: chega de onde tem a liturgia, ter prosperidade. Tem que ter prosperidade para todo mundo. O problema é que Deus até aprovou a divisão do reino, só que eles fazem de forma rebelde.
chama um rebelde que já tinha fugido para liderá-los. E esse homem tem até promessa, mas quando Deus divide o reino e ele toma o poder, ele fica com medo do povo agora voltar a Judá para adorar e querer unificar a terra. E é sempre assim, quando alguém que é colocado no poder e fica com medo de perder o poder, é porque não confia no Deus que botou ele no poder. E aí ele começa a fazer coisa que desagrada a Deus. Ele simplesmente agora inventa uma nova adoração, um novo templo e até uma nova liturgia. E aí nesse reino dividido, 10 tribos, reino do norte, 2 tribos, reino do sul. Nas 10 tribos com Jeroboão e 2 tribos com Roboão. 10 tribos com Jeroboão, todas os 19 reis que se levantam, todos eles são aqueles que desagradam a Deus. Todos eles simplesmente se levantam contra Deus. No Reino Norte, são 209 anos de reinado e 8 dinastias. Dinastia é saindo de uma família para outra. No Reino Sul, é um pouquinho diferente, porque de vez em quando alguns reis se levantavam no poder e voltavam a servir a Deus de verdade, trazia o povo a adoração de verdade. Aí no Reino Sul, a única dinastia que houve é a dinastia de Davi. Você consegue entender que mesmo no meio de tanta coisa errada, Deus ainda está mostrando que é fiel na palavra que dá ao homem? No Reino Norte, 8 dinastias. No Reino Sul, 1 dinastia, porque ele fez a promessa a Davi e disse: Davi, o trono não sai da sua casa. Eu não sei você, mas isso me alegra, porque Deus é fiel quando promete algo a um homem. Agora, o poderio mundial se levanta a Síria. A Síria toma o palco do poder, e quando ela toma o palco do poder, ela vai ser utilizada por Deus para ensinar o Reino Norte. Ela vai sitiar o Reino Norte, vai tomar o Reino Norte. E a Síria, ela tinha um costume de domínio político. Ela entrava e botava a sua política e misturava o seu povo. Ela tem o Reino Norte, e o Reino Norte que vem com pecado há muito tempo, é fácil se adaptar com mistura. Você consegue entender? E esse Reino Norte, tomado pela Síria, nunca mais vai voltar a existir. Cuidado! Primeiro você começa com alguns pecados ocultos, depois você aceita uma mistura, e tem hora que Deus diz: chega, não quero mais. Aí no Reino Sul, nesse período que a Síria está tomando o Reino Norte, quem está no poder do Reino Sul é o rei Ezequias. Você lembra da história? Ele também quer tomar o Reino Sul, até mesmo o Reino Norte incentiva eles de pegarem o Reino Sul, porque gente misturada e caída quer também que o diabo pegue a gente que está tentando estar de pé. Aí eles incentivam e tentam ir em relação ao rei Ezequias. Mas a Bíblia vai dizer que Ezequias pega aquela afronta e apresenta a Deus. E Deus não deixa nada acontecer, porque o rei Ezequias temia a Deus. Você consegue entender que tem sim ação maligna, tem sim gente querendo tomar nossa casa, mas se tiver um Ezequias apresentando afronta, ele não entra. Aí a Bíblia vai dizer que um povo da Babilônia vem visitar Ezequias depois da sua cura. Ezequias foi livre de Seraqueribe e foi livre também da doença, e Deus acrescentou anos para ele. Mas quando aquele povo chega, a Bíblia vai dizer que o rei Ezequias
no lugar de falar para eles tudo o que Deus fez, as maravilhas, e falar assim, vamos adorar, rei Ezequias mostra o seu palácio, o seu poderio, a sua casa de armas. Aí o profeta vem e diz assim, quem é esse povo que veio até você? Aí ele diz assim, é um povo remoto da Babilônia. Aí o profeta diz, esse povo vai voltar e vai tomar tudo. Sabe por quê? Ninguém vai temer a gente enquanto a gente mostra palácio, casa e carro. Ninguém vai temer a gente quando a gente mostra o poderio que a gente tem, a cadeira, a posição, o título. Não, mas se você mostrar um Deus que te defende, vão ter medo de você. Se ele mostrasse que ele tinha um Deus que defendia Judá, aquele povo tinha medo que quando eles crescessem, jamais iam lutar contra Judá. Aprenda isso, não mostre teu poderio, mostra sim o amor que esse Deus tem por você e como ele te guarda. A Bíblia vai dizer que agora quem toma o poder do palco mundial é a Babilônia, toma a Síria, e você sabe muito bem, Nabucodonosor toma tudo, e dentro disso já está incluído o reino norte, agora precisa tomar o reino sul, e ele vem em 3 levas. Na primeira leva, ele tenta entrar e não consegue, e aí pela porta há um acordo, me dá algum povo aí, eu quero os nobres. E agora vai Daniel e seus amigos e um grupo grande. Aí a Bíblia vai dizer, passa-se mais ou menos 10 anos, Nabucodonosor volta novamente e leva mais uma leva. Agora vai o profeta Ezequiel junto com alguns profetas, e passa-se 10 anos novamente. Você está pensando que o inimigo vai parar? Ele faz ciclos de novo para tentar pegar a gente, e ciclos parecidos. Aí a Bíblia vai dizer que agora Nabucodonosor entra e toma tudo, destrói tudo, só deixa Israel velho e doente. Grava isso, velhos e doentes, e leva para o cativeiro. Jeremias profetizou, o povo preferiu ouvir profeta mentiroso, porque a gente gosta de ouvir o melhor. Não acreditou, agora estão sendo levados, agora não querem mais cantar, tão triste, 70 anos de cativeiro. Mas como até no tempo de Jeremias Deus falou que ia restituir, Deus sempre cumpre a palavra. Deus sempre cumpre a sua palavra. Isso deve arder no teu coração. Deus sempre cumpre a palavra. Se Jesus diz que vai, vou, ele vai, vou. Aí a Bíblia vai dizer que agora Babilônia passa 70 anos, Daniel entende até o tempo e faz uma oração, e vai fazer uma oração falando ao Senhor, Senhor, pelo que eu estudei nas cartas de Jeremias, já se cumpriu os 70 anos, o povo precisa voltar. Esse tempo já tinha passado um pouco, o período aonde Belsazar fez um banquete e começou a utilizar as coisas do templo. E quando ele faz o banquete, uma mão se aparece na parede. Você consegue entender? Babilônia grande, rindo, debochando das coisas de Deus. Deixa debochar de você. Deixa debochar das coisas sagradas. Deixa. Não é você que vai resolver, é o próprio Deus. Deus escreve no meio da festa
No meio da festa, Deus se apresenta. Deus não precisa do homem para se apresentar. Deus chega, se apresenta. E a Bíblia vai dizer que chamam Daniel. E quando Daniel entra na festa, a pergunta é: Daniel, tu é o mesmo Daniel? Por que falam isso? Porque sabe que tem gente que começa bem e termina mal. Tinha presença e agora não tem. Mas Daniel, você mantém o mesmo dentro da Babilônia. Eu ainda tenho esse Deus. Isso me ensina que eu também, no meio de tudo que eu vejo de sujeira, eu tenho que permanecer igual. Aí a Bíblia vai dizer que Daniel fala a profecia e diz que, na verdade, naquela noite, o poderio da Babilônia cai. Sabe por quê? Deus está escrevendo na parede, mas tem já o exército do Medo-Persa na porta. Deus já está tomando conta. Quando ele diz: botei na balança, pesei, acabou, basta, já está tudo resolvido. Aí a Bíblia vai dizer que agora quem toma o poder é o Medo-Persa, e Ciro vai simplesmente assinar para o povo voltar, porque ele sabe da profecia de Daniel, e manda o povo voltar. E o povo vai voltar em 3 levas. Na primeira leva, com o sacerdote Zorobabel. Zorobabel volta, e a primeira coisa que Zorobabel vai fazer é reconstruir o templo, a adoração. Zorobabel vai voltar, só que a Bíblia vai dizer que aquele rei no norte, que nunca mais vai se levantar, está com raiva porque está vendo Judá se reestruturando. Tem gente que tem ódio de ver você se reestruturando. Vai se levantar, vai mandar carta ao rei, dizendo que o povo não quer só construir o templo para adorar, quer construir para se rebeliar. Porque tem gente que fala da gente achando que a gente não tem um Deus que nos defende. A Bíblia vai dizer que o rei manda parar a obra. Mandou voltar, mas agora manda parar. E Zorobabel para. Porque tem gente que tem título de sacerdote, mas não tem a forma de presença verdadeira de um sacerdote. Aprenda isso. Na passagem do Jordão tinha 2 tipos de sacerdotes: os que levaram a arca e os que passaram enxuto, sem sofrer nada pelo Jordão, apenas levando a sua vestimenta. Tem gente que leva a arca, mas tem gente que leva apenas vestir. Então existe sacerdote que carrega a arca, é que carrega o peso da presença de Deus. Mas existe sacerdote que só leva o peso da tua roupa. A Bíblia vai dizer agora que o profeta Ageu vai profetizar. E ele vai profetizar, está lá em Ageu capítulo 2, versículo 23, dizendo: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Seatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque eu te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. O que Ageu está dizendo? Peraí, você está aceitando o decreto do rei com muita facilidade. Eu já estou te dizendo, eu estou te fazendo como anel de selar. O que ele está dizendo? Faz aí na terra, que é como se fosse simplesmente um selo do céu. Aprenda isso. A gente aqui tem que ter postura para o céu selar em cima da gente. Mas Zorobabel não faz nada. Só que a Bíblia vai dizer que o próprio Deus vai defender o povo de Israel. Ele mesmo vai mudar o coração do rei, e ele vai voltar a permitir a construção da obra. Mas o povo já não é o mesmo. Você consegue entender? Que o sacerdote, não mostrando um caráter forte,
vai fazer o povo se perder dentro da fé. E aí o povo fica largado. Reconstruiu o templo, mas não é a mesma coisa. Passa-se 50 e poucos anos e Deus agora vai permitir agora uma nova leva. A leva agora é com Esdras, o escriba. Deus primeiro vem com o sacerdote, depois vem com o escriba. O escriba fica 14 anos copiando escrito, escrevendo muito, mas você não vê a ação dele enquanto Neemias não chega. Agora Deus vai fazer a terceira leva, e a terceira leva agora vem com Neemias. E como vem com Neemias? Quem é Neemias? É escriba? Não. É sacerdote? Não. Quem é escriba? Ele deve ter algum poder. Não, escriba não, sacerdote não, mas ele é servo. Deus usa servo para fazer aquilo que ele quer. Se sacerdote não faz, se escriba não faz, Deus levanta os servos, mas Deus vai fazer. A Bíblia vai dizer que Neemias pergunta: como que está a cidade? Como que está Jerusalém? Está destruída. Portas ainda estão queimadas, muros ainda estão fendidos. Aí a Bíblia vai dizer que arde em Neemias. E isso a gente tem que entender que é chamada. Missionária Fernanda, chamada é ardência no coração, é choro, é estar simplesmente desejando mudar o quadro. Você consegue entender? Esse arder teu assim, que você não aceita alguma situação, é a chamada de Deus para você. Mas Fernanda, não tinha que ter umas sarças, não tinha que ter a voz como Josué, não tinha que ter um sacerdote vindo ungir como Davi. Aprenda isso. Chamada, tem hora que não tem ninguém falando, não tem ninguém mostrando, mas tem um coração ardendo. Arde o coração. E Neemias simplesmente começa a se modificar. Neemias chora, Neemias lamenta, Neemias jejua, e a Bíblia vai dizer que Neemias confessa a primeira coisa num chamado é o arder, mas junto com o arder vem o peso das nossas falhas. Tem gente querendo fazer a obra para ensinar o outro a ser alguma coisa, não entendeu nada do que é chamado. O chamado é, a primeira pessoa a tentar se consertar é você. Neemias confessa o seu pecado. Neemias confessa o seu pecado e pede uma oportunidade. Ele quer saber se Deus vai com ele. Aprenda isso. Você vai ter que ter liberação. E quando eu sei que eu tenho liberação, Fernanda, quando na terra ninguém te impede. A Bíblia vai dizer que ele vai falar com o rei, diretamente com o rei. E quando ele fala com o rei vai autorizar. Você consegue entender? É um rei pagão. Para de dizer, estão atrapalhando o meu ministério. Quando essa chamada estiver no tempo certo, ninguém impede a tua chamada. Ele libera, e quando ele libera, Neemias vai. O que adianta? O arder, o chorar, ter a oportunidade, tu não está pronto. Você consegue entender que o tempo do lamento, do jejum, da confissão de pecado, era Neemias se aprontando. Você precisa se aprontar. Tem gente em espera de oportuno, e quando ela chega não está pronto. Neemias está pronto. Sabe por quê? Porque Neemias, antes de começar a chamada,
já entendeu que servir se serve com excelência. Ele servia com excelência um Deus pagão. Enquanto você fizer, mas faz mediante aquilo que o seu Senhor te recompensa, você não serve com excelência. Neemias servia com excelência. Aí a Bíblia vai dizer que ele sabia usar as palavras. Como você está pronto se você não domina nem a sua língua? A gente quer dar lição de moral para o outro e não consegue nos controlar. Aí a Bíblia diz que ele sabe usar as palavras e sabe lidar com pessoas. Ele agora tem um aval do seu rei, ele tem as cartas, porque ele soube usar as palavras para pedir as coisas no momento certo e como pedir. Aí a Bíblia diz que agora ele vai para reconstruir Jerusalém. Você consegue entender? Ardeu a chamada e tudo está a favor de Neemias. Mas quem disse que Neemias chega bancando que é alguma coisa? Não, ele chega observando. Ele não chega dizendo já que o que ele é e o que ele vem fazer. Ele entra observando o trabalho, observando tudo e calado. A Bíblia diz que ele não fala para ninguém. Tem gente que diz assim: eu contei e ela me traiu, contou para outra. Se você não dominou a sua língua para contar para ela, por que você acha que ela tem que controlar a língua dela para contar para o outro? Você quer pedir da outra o que você não consegue fazer. Quando a gente começa a aprender a controlar a nossa língua, ele não fala com ninguém. Observa tudo. Só que a Bíblia diz que quando ele vai falar, ele fala bem falado. É um servo. Você consegue entender? Que parecia que ele ia viver a vida com uma bandeja na mão. Parecia que ele ia viver a vida toda servindo. Você não entende esse Deus que olha para a gente nos lugares mais improváveis e escolhe a gente para fazer coisa que a gente nunca imaginou fazer. Neemias era servo e agora Deus resolveu fazer dele um arquiteto, um líder. Aí a Bíblia vai dizer que ele vai declarar assim: não estejamos mais em vergonha, em opróbrio. Você está vendo isso tudo destruído? Nós estamos em vergonha. Ele está dizendo assim: se o muro está caído, a vergonha não é de um, a vergonha é de... Você consegue entender que tem coisa que não é vergonha da igreja X, é da igreja inteira. A gente tem que começar a olhar tudo como um todo. Aí Neemias diz: não estejamos mais em ver. Só que ele declara como a mão de Deus era com ele. Sabe por quê? Porque não adianta eu ter um discurso bonito, se a pessoa não enxergar a mão de Deus na minha vida, ela não acredita o que Deus tem comigo. Ele fala bonito, mas ele também mostra como a mão de Deus foi com ele até ali. Aí a Bíblia diz que ele fala: levantemos e edifiquemos. E eles se levantaram para fazer a obra. A maior prova da sua chamada é gente prostrada se A maior prova da tua chamada é você trazendo vida para quem estava caído. Aí a Bíblia vai dizer que agora começa o trabalho. E quando começa o trabalho, a gente vai encontrar coisas interessantes dentro desse trabalho. Eu vou chegar no inimigo ainda. Mas você tem que entender dentro do trabalho o que começa a acontecer.
Começa a obra e dentro da obra se levanta um povo. E todo mundo começa a trabalhar? Todo mundo, Fernanda? Não. A Bíblia vai dizer que os nobres não colocaram a mão na obra. Gente que tinha poder não colocou a mão. Depois que o muro tivesse de pé, vão usufruir de uma glória maior do que todo mundo, mas resolve não botar a mão. Sabe por quê? Tem gente que não está feliz, porque não foi ele que resolveu fazer, e não vai apoiar um outro que está Quando você vê alguém falar para você, irmã, não vamos apoiar isso não, isso daí não está legal, isso vem do inferno. Pode ser a irmã de oração, mas a fala vem do... Porque eu não posso querer fazer só porque está na minha mão. Eu fui líder tantos anos na igreja, e eu via que alguns me apoiavam, graças a Deus eu tinha isso. Mas tinha alguns que não me apoiavam em nada. Mas quando a mão, o poder, ia para a mão ou do pastor, ou da esposa, ou de alguém que achava que tinha um poderio, a pessoa mostrava o trabalho. Amado, pelo amor de Deus, você não faz só porque a pastora vai ver, você faz porque a irmãzinha, que nem sabe falar, mas está na liderança, e você vai apoiar. Aí alguns resolvem não botar a mão naquilo que é Deus reconstruindo. É você que vai perder o nome quando tiver o nome registrado. Porque Neemias vai dizer, não bota a mão, mas também não vai ter nome no registro. E dentro da obra começam algumas coisas. Como? Tem gente que constrói, a Bíblia vai dizer que eles constroem só diante da sua casa. Tem outros que constroem e constrói tantos quilômetros. Aí você lê aquilo, para que isso? Para que a Bíblia está falando isso? A Bíblia está falando que tem gente que vai botar a mão e vai fazer, enquanto tiver, Benê, eu vou construir um muro de frente da minha. Mas tem gente que não, vai reconstruir quilômetros. Quilômetros. A Bíblia vai falar que dentro da obra tinha um boticário. Por que a Bíblia está falando isso? A Bíblia está falando isso porque dentro da obra você vai descobrir gente com talento. Gente que era perfumista, agora vai botar a mão na obra e vai mostrar que é perfumista e é arquiteto também. Porque dentro da obra se multiplica dons e talento. Então você não bota a mão na obra por causa de ninguém. É você que cresce e você que ganha dons e talento. Aí a Bíblia vai dizer que eles vão botar, alguns vão botar a mão na obra, outros vão descobrir talento, e nesse meio tempo começa a se levantar os ini. Você vê que a obra já não é fácil. Ainda tem os ini. Gente que é de Sambalate, a Bíblia vai dizer que ele é samaritano. A Samaria vai ser capital, do Reino Norte. Samaria, na verdade, era onde havia a capital do Reino Norte. Então, aquele povo que nunca se levantou, agora vai se tornar Aprenda isso. Gente que sabe que está perdido, porque está misturado no erro e não vai se levantar. Não quer se levantar e vai te atrapalhar se puder. A Bíblia vai dizer que quando eles ouvem a notícia que Neemias chegou para construir, a Bíblia vai dizer que eles começam a zombar. Aprenda isso. Você não aguenta alguém falando de você? Você não aguenta alguém zombando de você? Você não está preparado para a obra, então. Fica aí sentadinho, só ouvindo. Porque
começou a trabalhar, só de saber que Neemias chegou, eles ainda não sabiam o que Neemias iria fazer por completo, mas sabia que ele chegou com uma comitiva. A Bíblia vai dizer que eles falaram assim: estão pensando eles que vão construir um muro? Estão pensando não, eu vou. Já viu que as pessoas vão falar assim: está pensando ela que virou agora pregadora? Está pensando ela que virou agora líder? Está pensando ele que ele vai virar pastor? Fala assim: ah, querido, ah, querida, está pensando não, eu vou. Eu não simplesmente penso que vou reconstruir, eu vou reconstruir. Tem gente que está zombando porque você resolveu acertar as coisas na tua casa. Só que você entendeu, agora o negócio é comigo. Primeiro ato do inimigo é zombaria. Aí começa a construção da obra, começa todo mundo a trabalhar. Aí corre a notícia para Sambalat. A coisa é interessante, sempre vai chegar a notícia do nosso trabalho para os nossos opositores. Aí a Bíblia vai dizer que agora vai mudar, eles mudam de atitude. Os opositores sempre vão mudar de atitude. Primeiro zomba, agora que está vendo você fazendo, não pode mais falar, está pensando o que vai fazer, não, já está fazendo. Aí agora eles vão falar assim: o que fazes esses fracos judeus? Aí o outro diz: fica tranquilo, reconstruindo, vindo uma raposa, destrói tudo. O que o inimigo, como ele está agindo agora? Quando ele diz o que faz esses fracos judeus, ele está mentindo? Não. Você lembra que eu falei que só ficou, quando foi levado cativo, só ficou velhos e Então a geração que se multiplicou veio de doença e veio de velho. E agora a Bíblia vai dizer que quando eles voltam do cativeiro, muita gente que está próspera não voltou. Mas quem não tem nada a perder, não, vamos voltar para Jerusalém, quem sabe lá a gente consegue alguma coisa. Então essa geração que está reconstruindo é gente fraca. Aprenda isso, Deus faz coisa grande com gente fraca. Aí eles estão dizendo, e você tem que entender, quando ele diz o que fazes esse fraco judeu, quando chega isso no ouvido do judeu, isso é uma dor, porque ele está mexendo na ferida da verdade da vida deles. Vê se você consegue entender. Primeiro zomba, depois vão pegar alguma coisa na tua história e utilizar para te machucar, para você O problema é que você já começou e estão usando o teu pecado lá de trás, a tua falha lá de trás, para mandar você parar. Só que a Bíblia vai dizer que nesses dois casos, Neemias só simplesmente orava. No primeiro, quando ele ouviu que eles estavam zombando, ele apenas orou: olha aí o que eles estão falando de nós. Na segunda, quando agora está usando o pecado e a falha deles, ele também vai orar. Só que tudo muda na próxima etapa da obra. Agora a Bíblia vai dizer que os muros estão pela metade. Os muros estão pela metade. E quando Deus está com a gente na metade daquilo que Ele está querendo fazer com a gente, é a hora de você mudar de nível. Agora, a Bíblia vai dizer que os inimigos vão mandar 10 vezes homens observar o muro. 10 vezes servos observar o que Neemias está fazendo. O muro está pela e eles estão observando.
Aí Neemias entende, peraí, até agora eu orei, até então eles falavam de longe, mas agora eles estão vindo para perto para ver, agora eles acham que pode entrar no meu território. Aí a Bíblia diz que Neemias muda a sua estratégia. É na metade do muro que você vai ter que entender que você vai ter que mudar. Mudar como, Fernanda? Agora Neemias diz assim: pega todo mundo uma espada. Pega todo mundo uma espada. Porque se eles vier, a gente mata. É na metade da obra que você vai ter que aprender a matar pessoas. Missionária Fernanda, eu era servo, agora virei líder, e agora eu vou ter que ser guerreiro. Vai, senão você vai ficar com esses muros da tua história pela você nunca vai sair daí, você nunca vai passar para outra fase. É nessa hora que você vai ter que aprender para que você veio. Fernanda, mas é do mesmo povo, eu vou matar, mato. Neemias está dizendo, se aparecer para atrapalhar, para aquilo que eu vim fazer, eu mato. E tem hora que a igreja vai ter que entender que tem que matar algumas pessoas sim. Quando elas se tornam opositora declarada, pega a espada, continua o trabalho, mas simplesmente mata. Mas missionária Fernanda, eles precisaram matar? Sabe o que eu aprendo com a palavra? Não é que eu vou precisar amar, mas o meu inimigo tem que saber que eu tenho coragem para fazer. Porque as pessoas começam a nos respeitar quando a gente mostra, eu tiro você da minha vida. Se você me atrapalha, eu te arranco. Aí as pessoas começam a respeitar a gente. Neemias não precisou matar ninguém, mas eles sabiam que eles estavam armados. Aprenda isso. Tem hora que você vai começar a ter que tomar algumas posições, aonde vai mostrar, eu arranco você da minha vida e da minha história, mas aquilo que eu tenho com Deus, eu vou continuar. O nível da metade é o nível da espada. Agora não é orar, é posi. E nessa hora, é a hora que o povo começa a reclamar para Neemias. Neemias, a gente está muito cansado. Neemias não está dando. Porque Neemias, além de botar eles para trabalhar, botava eles para vigiar. Então ninguém descansa. Você consegue entender? Que é na metade que você começa a ficar mas agora você vai entregar os pontos com obra até a metade, não. Agora bota força aí e conclui tudo que tu veio simplesmente fazer. Aí eles começam a reclamar que estão cansados. E Neemias começa a fazer um rodízio para tentar amenizar, mas a obra sempre vai continuar, e eles não vão vir para atrapalhar, e a obra vai ser concluída, mas as portas ainda não estão no lugar. Para de achar que ganhou uma etapa, e você para com a vigilância. Eles mudaram a estratégia, e vão mudar agora os muros estão de pé, mas as portas não estão no lugar. Aí agora eles mudam a estratégia. Antes foi para observar. Nunca se declararam como exército opositor. Aí agora eles vão mandar um servo. E o servo vai dizer assim: Neemias, Sanbalat está chamando você para ir adorar a Deus pela obra pronta. Estava pronta? A gente acha que levantou os muros e a obra está. Enquanto você não fechar as portas para impedir dele entrar, você não pode parar. Neemias simplesmente diz: não posso, estou fazendo uma grande obra, não posso
Não posso descer. Por que ele diz descer? Porque o reino sul está em cima e o reino norte está em Sanbalat está embaixo. Gente ruim sempre está embaixo, sempre está lá. Aí ele está fazendo banquete e chamando Neemias para vir. Aprenda isso. Nunca quem um dia pensou em me matar, eu vou descer para sentar na mesa dele. Missionária Fernanda, mas eu não estou entendendo. Ele não vai sentar na minha mesa? Deus não vai preparar a minha mesa perante os meus inimigos? Você não entendeu. Você não desce para sentar na... Mas ele tem que subir de nível para sentar na... E se ele chegar, você dá lugar para ele. Jesus sabia quem era Judas. Claro que não tinha cadeira, mas vou fazer a menção. Senta aqui, Judinha. Sei que tu está me vendendo no oculto, mas senta aqui do meu lado. Você consegue entender? Inimigo tu bota na tua mesa, mas tu não sai da tua para sentar na mesa de inimigo. Josafá desceu, sentou na mesa de Acabe. Daqui a pouco estava dentro de uma guerra e Acabe disfarçado. Cuidado, mesa também é hora de ataque. Você não pensa que mesa é hora de honra, não. Tem mesa que é ataque puro. Aí ele diz 4 vezes isso. Manda Neemias descer, tem banquete para ele. Você vai se vender porque estão fazendo banquete para você? Neemias diz, eu não acabei. Eu não vou descer. 4 vezes. E agora na 5ª vez, ele já não manda um servo. Ele manda um oficial. Sanbalat manda um oficial com uma carta aberta. Agora virou de patente para pá? Não está tratando a gente mais da mesma maneira. Está tratando a gente como rei, mas a gente nem é rei. Neemias nem era rei, nunca foi rei. Mas tem gente que já está com medo da gente, porque a posição, eu posso não ter cadeira, mas eu tenho que ter posição de quem tem. Aí ele manda uma carta aberta. E Neemias, a carta diz assim, se explica, Neemias. Estão dizendo que você está construindo para se tornar rei. Aquilo que eles já tinham falado há muito tempo atrás. Mas agora estão mostrando como carta oficial. Tem gente que vai se declarar. Quando você disser que não vai sentar na mesa, ele sabe que nunca mais vai poder te persuadir que você não vai ser mais a mesma. Agora ele quer fazer de oficial para te matar. Cartas oficiais para te matar. Só que na verdade, essa carta é de acusar. E manda Neemias descer para se defender. Se eu não desci para comer, eu vou descer para me defender? Neemias não vai. Neemias diz assim, isso tudo tu inventou de si mesmo. Eu estou fazendo uma grande... Você não entendeu, né? A sua resposta para eles é só você não parar, é só você continuar, é só você prosseguir. A sua vida de constância é resposta para o inimigo. Acabou? Não. Se coloque de pé. A última estratégia dele. Neemias agora bota as portas no lugar. A Bíblia vai dizer que Neemias fica sabendo que o profeta Semaías não sai de casa. E quem é esse profeta Semaías? Aquele que já fez muito nesse período que Neemias estava construindo. Você consegue entender, pastor? Gente que constrói com a gente agora resolveu não sair de casa. Profeta, está trancado em casa. Aí Neemias, porque ele ajudou muito, vai fazer o quê? Vai ir lá na casa de Semaías para visitar. Não muda nada, né? Neemias vai visitar o profeta Semaías, porque está sabendo que ele não está saindo
de casa. Quando ele chega na casa de Semaías, a Bíblia diz que Semaías diz assim: Neemias, vamos correr para o templo, porque Sambalate vem para te matar. Ele está profetizando. A Bíblia vai dizer que Neemias para e pensa. Eu acho que é aquele momento que tem algumas profecias que mexem com a nossa perna para a gente correr. Só que ele fez uma pergunta para ele, uma pergunta. Neemias fez para si próprio. E ele entendeu o aspecto todo espiritual. Sabe qual foi a pergunta que Neemias fez para ele mesmo? Ele disse assim: vamos para o templo? Porque dentro do templo ele não te mata. Neemias disse assim para si mesmo: e eu sou homem de fugir? Lê a frase. E eu sou homem, por acaso eu sou homem de fugir? Peraí, construí tudo até agora, e agora eu vou no final fugir? E agora, depois de tudo que eu passei, eu vou fugir? Ele está dizendo assim para o profeta: ele quer me matar? Vem e me mata. Ele está dizendo: eu morro. Você não entendeu? A última estratégia do inimigo é dizer que agora tu vai morrer, tu vai cair. E o problema nosso é que a gente ouve esses profetas e corre para o templo apavor, com medo. A dúvida, a Bíblia diz que é divisão de mente. Elias falou para o povo assim: não cocheareis em dois pensar. Quando você divide a mente, não tem fé. Você consegue entender? Ele está dizendo assim: peraí, eu morro. Quando você começar a enfrentar o inimigo dizendo: eu não vou redar, a minha fé eu vou até enfim, nem que eu pague todos os preços, agora é isso, então eu pago, mas eu não vou redar. A Bíblia vai dizer assim: e Neemias entendeu que o profeta Semaías fora comprado. Aprenda isso. Gente que estava com a gente trabalhando se vende. Gente que é profeta se vende. Gente que apoiou a gente anos e anos se vende para acabar com a gente. Missionária Fernanda, como assim? Se ele entrasse no templo, ele não ia morrer. Ia. Sabe o que Neemias foi fazer? Ele foi reconstruir o muro, mas a intenção, junto com Esdra, é reconstruir toda a vida de Israel, política, religiosa, social. Depois ele vai enfrentar os nobres para dar benefício para a gente pobre. Então Neemias veio fazer uma reconstrução de tudo. Se ele entra no templo, Neemias quebra um princípio. Ele não é sacerdote, ele não pode entrar no... Aprenda isso. Eu faço coisa grande, mas tem coisa que eu não posso fazer. Deus vai me usar em coisa grande, mas tem hora que Deus vai falar: até aqui. No templo tu não entra. Para de achar que você só vai fazer coisa grande se tiver determinado posição e autoridade para entrar em alguns lugares. Tem lugar que você nunca vai entrar e vai fazer coisa grande. Se Neemias entra, ele mesmo está quebrando tudo o que ele veio fazer. Você entende? Que tem hora que a gente prega e o diabo arma cilada para te quebrar pelo aquilo que tu falou. Se Neemias entra no templo, ele quebra um princípio. Como eu vou fazer um povo voltar ao avivamento se eu sou pessoa que quebro? Só tem avivamento se eu tiver uma vida cumprindo, se eu estiver debaixo da palavra. Neemias
amedrontado, no finalzinho, obra pronta. Mas Neemias não cede. Eu não sei você. Eu quero chamar aqui os amados que louvam. Quem é que vai louvar, minha pastora? Eu quero chamar você. 41 anos de uma igreja, de um ministério. Só que a gente tem mania de olhar igreja com porta fechada. Você faz numa igreja, mas você não está fazendo nessa porta, você está fazendo num reino. A sua posição já é do reino. 41 anos. Está na hora de você escolher qual é a sua parte dentro da obra. O que você quer fazer? Tem gente que chega até com muita vontade. Muita. Mas, mediante a situação da obra, se enrola com a situação. E outros não aguentam a pressão dos adver. Eu não sei você, mas eu quero ser como Neemias. Eu quero que alguém diga, quem é ela? Uma serva. E o que ela fez? Ela trouxe avivamento. Por que ela trouxe avivamento? Porque ela sempre cumpriu princípios. Você sabe quem vai falar isso? Não é o pastor de você. É naquele grande dia quando um livro for aberto. É ali que vai ser dito quem a gente é de verdade. Tem um memorial escrito. Você acha que está à toa aquele memorial de nomes no livro de Neemias? Memorial de nomes no livro de Neemias. Cada um fez isso e foi mostrando o que foi feito. Aí você acha chato ler. Não, eu fico imaginando todo mundo parado para ouvir meu nome no céu e tudo o que eu fiz. Deus quer fazer história com você aqui na terra. Jesus está voltando. E a gente tem que entender o tempo que a gente está. É a hora de você botar o alvo, como Paulo diz. Só que é alvo e foco. Porque tem gente que diz que tem alvo, mas pede o foco toda hora. Eu tenho um alvo. Eu vou para a igreja, mas o foco é o tempo todo falando no WhatsApp aí. Tu está na igreja? Você tem que ter alvo e foco. Toda hora vão tirar o foco de você. Luta, o dia a dia, os problemas, a vida, nossa alma, nossos sentimentos. Perdi agora o foco? Senhor, me ajuda nessa manhã. Ontem eu perdi totalmente o foco, mas hoje o Senhor me ajuda. Cada dia é dia que você está escrevendo no memorial. Cada dia você tem a oportunidade de fazer coisa grande. Cada dia você pode ser um agente de reconstrução. Cada dia você pode ser um agente de avivamento. Vamos levantar nessa noite. Vamos parar de viver em vergonha. Vamos levantar para edificar. Tem tempo de você mudar essa história e essa vida. Para de dizer que você não aguenta, não tem força. Se você tomar a posição de se levantar e pegar o primeiro tijolo, Deus vai contigo reconstruindo tudo. Levantemos e edifiquemos. Vamos louvar. No final, eu quero orar por você. Adore ao Senhor. Pode louvar. Fala com teu Deus. Fala com teu Deus que você quer ser diferente a partir de hoje. Fala com teu Deus que não é título que tu carrega no peito, é a coragem que arde no teu peito.
Fala para o seu Deus: agora eu vou ser diferente. Eu quero ser um Neemias, um imparável. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Meu Deus! Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Meu Deus! Digno da minha vida, tu és, Jesus. Menina! Eu sou Menina! teu, Tu acha que esse tempo de servidão, de humilhação no reino foi à toa? Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração. Fala pro céu, por acaso eu sou mulher de parar? Por acaso eu sou homem de parar? Por acaso eu sou mulher de se esconder? Por acaso eu sou homem que vai se esconder? Digno dessa canção, só tu és, Jesus. Meu Deus! Levanta os Neemias da geração, Deus! Os Neemias da geração! Digno da minha vida, tu és, Jesus. Meu Deus! Eu sou teu, eu sou teu. Santo! Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Missionária Fernanda, minha casa está destruída. Levantemos e edificamos. Missionária, minha criação dos meus filhos estão perdida. Levantemos e edifiquemos. Missionária, minha vida ministerial. Levantemos e edifiquemos. Deus falou para Josué: esforça-te e tem de bom
Esforça-te, tem de bom. Aí tem hora que ele falou assim: esforça-te, tem de muito bom ânimo, porque eu farei você herdar, eu farei você pisar e conquistar, eu engrandecerei o seu nome no meio da congregação. Deus está falando assim: mas esforço e bom ânimo não sou eu que vou te dar, é você que vai ter que ter. Muito bom. Você está pensando que fazer a obra não é você dizendo para você: eu sou feliz porque eu estou fazendo a obra, eu sou feliz porque eu faço parte da obra. Esforça-te e tem de muito. Levantemos e edifiquemos. Amantíssimo Deus, amantíssimo Deus, Sambalate no começo disse: quando começamos a edificar, o que fazes esse fraco judeus? Vindo uma raposa, destrói tudo. Ele disse: eles são fracos, e o que eles constroem vai ser fraco como eles. Deus, nós somos fracos, mas debaixo da sua ordem construímos coisa forte. O povo fica confuso, nós não temos força, mas aquilo que está sendo construído tem substância. Deus, levanta o teu povo para edificar. Deus, uma profecia é que perto da tua volta, o espírito de Elias iria se manifestar na terra. Deus, levanta a gente com o espírito de Elias, vem do nada para enfrentar gente grande. É gente que não tem nome, mas aparece no cenário. É gente que não se vende como os outros profetas. Espírito de Elias, você canta com o espírito de Elias, você prega com o espírito de Elias, você faz a obra com o espírito de Elias. Pai, levanta o teu povo para não viver mas no opróbrio e na vergonha. Levantemos e edificamos. Após o cativeiro babilônico, o povo nunca mais voltou à idolatria. Deus arrancou o Egito ou não arrancou? Tem hora que os cativeiros que a gente andou passando foi só para Ele arrancar de vez o Egito de dentro de nós. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.